Sejam todos bem-vindos aqui na nossa educação continuada sobre transfusão de sangue. A finalidade é expor os cuidados para melhorar a prática de sangue dentro da unidade. Então, a gente vai dar início. Vou estar colocando aqui o slide para a gente começar. Você está estudando? Vocês estão conseguindo ver? Tá, Camila, tá perfeito. Vou começar falando do comitê profissional, porque tem dois, tem o Gustavo da UPA que entrou agora, e a Malu também é nova aqui do pronto-socorro. Então, a gente vai falar sobre o comitê profissional, porque vocês são responsáveis pela prática, pela supervisão da prática hemoterápica dentro da unidade. Então, qualquer coisa que acontecer, eu vou remeter a vocês, aí vocês vão falar que é de vocês. Então, vamos lá. Eu vou ter que, às vezes, dar uma parada, porque tem gente pedindo para entrar, tá bom? Então, vamos lá. Toda unidade que a gente envia sangue tem um representante do comitê transfusional. Então, aqui no banco de sangue, nosso comitê é muito grande, porque a gente envia sangue para 7 municípios próximos daqui e para todos os hospitais particulares e públicos de Barra do Garça. Então, a nossa demanda é muito grande. A gente tem que fazer uma busca ativa muito efetiva para os doadores, para a gente dar conta da quantidade de receptores de municípios que a gente envia esse sangue. Então, assim, para a gente estar enviando esses, a gente tem que ter cuidado nessa prática hemoterápica nessa unidade. Por conta disso, cada unidade que faz parte do comitê transfusional tem um representante. Todos têm que ter um representante. Então, o que é esse comitê? É um grupo de profissionais de diversas especialidades responsável pela definição e avaliação contínua da prática transfusional e hemovigilância do serviço. O que é hemovigilância? É fazer a vigilância do sangue. Enquanto eu estou passando sangue lá no paciente, eu tenho que perguntar para ele se ele está bom, certificar com os sinais de Entrei, estou participando, quero certificar. Olá, bom dia. Tudo jóia? Liga aí o microfone que tá E quem vai dar certificado para nós é o banco de sangue? Então, vocês estão me ouvindo? Não precisamos, né? Então, tá. Qual que são então, a gente tem um grupo de profissionais de diversas especialidades responsáveis pela avaliação contínua da prática transfusional dentro da unidade de saúde. Então, eu tenho que fazer essa vigilância de sangue, eu tenho que ter esse cuidado com o paciente, eu tenho que verificar os sinais vitais, eu tenho que perguntar isso, falar para ele que qualquer sinal que ele estiver sentindo, para ele comunicar a equipe para a gente estar tomando os cuidados necessários. Qual é a legislação que me cobra isso? É a Portaria de Consolidação 3 do 4 de 2027, que me obriga, a nossa unidade, como todos os lugares que a gente envia o sangue,
a ter o comitê transfusional, porque eu não posso passar o sangue de qualquer jeito. O sangue tem uma temperatura adequada para ficar na caixa, tem um tempo correto para ele passar no paciente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a RDC número 34, 11 de junho de 2014, que nos obriga a ter essa comissão de práticas hemoterápicas dentro da unidade. Qual é a justificativa do comitê transfusional? Atender a legislação, melhorar as práticas dentro da unidade, aumentar a segurança da funcional, porque eu sei que eu tenho tempo para passar esse sangue, eu sei que eu tenho aquele cuidado com aquele paciente que está tomando aquele sangue, eu tenho que lá verificar os sinais vitais, eu tenho que, antes de colocar, de instalar o sangue, eu tenho que verificar os sinais vitais antes, 10 minutos, e no final, perguntar no percurso desse tempo como que ele está, se ele está sentindo alguma reação, se ele está sentindo algum mal naquele momento. Então, para tudo isso, justifica o comitê transfusional. Otimizar esse uso desse hemocomponente, né, o tempo, evitar perder. A gente já teve, antes de instituir esse comitê transfusional, a gente tinha perdas dentro das unidades. Tinha essa solicitação lá de 3 bolsas, quando você ia ver, passou uma, o resto estava dentro das caixas, perdido, a temperatura tudo acima de 8 graus. Então, isso tudo é para otimizar o uso, reduzir erros, promover educação continuada em relação à hemoterapia e estreitar essa relação da UCT com as unidades consumidoras, que somos nós com vocês. Só um pouquinho, gente. Tem gente querendo entrar. Calma. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Beleza. Voltar. Quais são as atribuições do comitê transfusional? Cada lugar tem um representante. A UPA é o Gustavo, no pronto-socorro é a Ana Lu, no Aragaiana é a Luciana. Então, cada lugar tem um representante. No Medbarra é a Wédica. Então, cada um vai ser responsável por essa prática lá dentro, por tirar as dúvidas, por capacitar, para educar, fazer essa educação continuada com a equipe que tem. Nesse momento, a gente está fazendo essa educação continuada com todos vocês, né? Para otimizar, para melhorar, para levar o conhecimento, porque o sangue, ele mata. Se ele for passado errado, ele pode matar um paciente. Se vir uma amostra errada para nós, pode matar o paciente, que já aconteceu, de mandar parte de um e o sangue de outro. Por isso que a gente é bem exigente, questão documental e amostra, porque um sangue errado pode tirar uma vida de uma pessoa. Quais as atribuições do comitê? Porque, assim, às vezes a gente não pode estar só acima do profissional comitê. É uma equipe. Então, quem está ali para ver? O enfermeiro do setor vai estar ali para fazer essa atribuição, para estar ali investigando, monitorando, o técnico de enfermagem também vai estar ali, que está perto do paciente. Então, incidentes ali imediatos, uma reação funcional imediata, que é antes de 24 horas, um incidente tardio, que é depois de 24 horas. Isso tudo vai depender da queixa dele. Então, como que eu vou ver se é uma reação transfusional ali? A gente vai ver lá um pouco mais lá na frente. Eu tenho que investigar toda aquela clínica daquele paciente. Ele já estava dando febre antes? Não, ele não estava dando febre antes. Foi depois que eu instalei o sangue, ele desenvolveu uma febre. Então, tudo assim, essa investigação minuciosa em relação ali à passagem de sangue. Esses cuidados, toda a equipe tem que ter, não somente aquele membro aí do comitê, o membro que faz parte, responsável ali para quem a gente vai se remeter. Esse responsável, a gente vai correr atrás caso tiver uma reação e a gente precisar de mais informações. Mas o cuidado ali em relação à transfusão é de toda a equipe, tá? Então, o que é a hemovigilância? Esse monitoramento ali das reações transfusionais. Enquanto eu estou passando sangue, eu tenho que fazer esse monitoramento ali com aquele paciente para me saber se ele vai ter queixa ou não, tá? Sempre visando a melhoria
da qualidade desses produtos e o processo da hemoterapia, aumentando a segurança do paciente. Nosso foco é o paciente. O que é a transfusão? É o ato de transferir em via endovenosa componentes derivados do sangue de um indivíduo para outro. É um recurso terapêutico que vai aliviar o sofrimento e salvar vidas. Não existe substituição para o sangue. O sangue não tem substituto que vai ter todos os componentes para passar em outra pessoa. Por isso que a gente tem uma busca contínua de doadores, para que a gente, a nossa função aqui é salvar vidas. Mas a transfusão do sangue, ela tem grandes riscos. Então, por isso que a gente está fazendo tudo isso para ter uma prática de transfusão segura, tá? Então, ele é um recurso que alivia sofrimento e salva vidas. A transfusão de sangue, ela pode ser caracterizada como um transplante de líquido. Porque eu tiro de um indivíduo e passo para outro. Então, ela é considerada um transplante de líquido, não apenas uma infusão de líquido. Né, onde tem anticorpos, que vai ser dentro desse sangue, vai ser passado para o outro. Isso aí pode ter uma briga aí de anticorpos e antígenos do doador com o paciente, e aonde pode gerar uma reação transfusional. Tá? Quais são as funções e indicações dessa transfusão? É capacidade de transporte de oxigênio para melhorar, aumentar o volume, hemostasia. Quais são os tipos? Exemplo, a pessoa com politrauma que chega em choque, traumatismo, hemorragia, doenças sanguíneas, intervenções cirúrgicas. Isso tudo eu preciso ali na transfusão de sangue. O que é hemocomponente? O hemocomponente é todo esse conjunto. É quando eu tiro o sangue total da bolsa e ele vai formar 4. De um sangue, eu salvo 4 vidas. De um sangue total, eu salvo 4 vidas, onde eu formo o concentrado de hemácias, o plasma seco, as plaquetas e o crio precipitado. De uma bolsa de sangue que eu retiro de um paciente, eu posso formar 4 bolsinhas, onde eu salvo até 4 vidas. E desses aí, né, tudo seria feito por meio de centrifugação especial em máquinas. Por centrifugação, a gente vai separando cada bolsinha dessa. E com as solicitações que os médicos enviam, a gente envia para as unidades. Então, se me pede concentrado de hemácia, eu vou enviar as hemácias. Se me pede plasma, eu vou enviar plasma. Se me pede plaquetas, e crio. A gente não faz plasma aqui na nossa unidade, nem plaquetas, nem crio. Quando tem a solicitação desses 3 hemocomponentes, a gente pede de Cuiabá. O plasma nós temos aqui no freezer, a gente pede de Cuiabá, porque ele tem uma durabilidade de 12 meses, tá? Já a plaqueta é 5 dias, tá bom? Os demais. E aí não tem como ter estoque dos demais, porque senão a gente só pede eles com a solicitação. As hemácias, o concentrado de hemácias tem uma durabilidade de 35 dias. O concentrado de hemácias. Por isso que eu não posso ter aquele excesso de doação no dia, porque se eu tiver muita bolsa em um dia só, se eu não usar, ela pode ser perdida. Então, o plasma dura 1 ano, os demais 5 dias. Tá? Aí, isso aqui tudo é hemocomponente. Transfusão de componentes. É uma terapêutica sujeita a eventos adversos colocar a vida do paciente em risco. Como que eu posso prevenir essa reação transfusional? Como que eu posso prevenir? Eu tenho que treinar a equipe, treinar os profissionais, contar as normas de coleta, identificação das amostras do paciente. Igual eu estou fazendo aqui com vocês. As amostras que são coletadas, que vão enviar, tem que vir tudo identificada, com o nome do paciente, certificada que aquela solicitação é daquele paciente, fazer identificação com o nome, assinatura de quem coletou a amostra e mandar para nós. Gente, cuidado, porque já aconteceu de unidade mandar sangue de um e o papel certo do outro. Quando chegou aqui,
Quando a gente pega a cópia da tipagem, não bateu o sangue. Estava lá um que ele era B, mas deu O. Aí o que a gente faz? A gente liga na unidade e pede outra amostra. E quando a gente foi certificar, realmente, veio o pedido certo com o sangue errado. Então, olha o risco. Um era B e o outro era O, o sangue que veio. Eu não posso passar B em O. Eu ia matar o paciente se a gente não tem esse cuidado, esse zelo de não identificar, certificar, é do João. Então, se eu chamo João, e aí eu vou lá, certifico e mando o sangue correto. Por isso que a gente faz essas práticas, essa vigilância do sangue, certificar que é o paciente certo, e os documentos certos. Então, por isso que a gente pede sempre a tipagem, porque a gente retipa esse sangue aqui, para ver se vai bater com a tipagem correta que estão mandando para nós. Então, tem que ter uma atenção redobrada na conferência da bolsa, para chegar a bolsa para vocês. Tem unidades que ela tem uma caixa só, e pede 2 solicitações de sangue para 2 pacientes diferentes. A gente manda tudo separado, então tem que tomar muito cuidado, verificar se o sangue, esse é do João, esse é da Dona Maria. Eu não posso fazer essa troca. Se tiver troca e o sangue não for compatível, esse paciente pode vir a outro. Tá? Por isso que tem que ter esse cuidado. Confere a bolsa, o nome, confere o nome do paciente. É esse. Sempre tem que ter esse dedo, gente. Esse cuidado na beira do leito ali. A infusão, assim, verifique os sinais vitais antes de infundir, tá? Ver se está boa a pressão, se está com temperatura alta, se tiver, comunique com o médico, faz o medicamento para febre, porque não contraindica, aí cortou a febre, o médico liberou, você passa o sangue, passa dentro dos 10 primeiros minutos, tá? E depois, para ver se vai ter, porque se a maior tem coisa inicial ali onde acontece a maior reações transfusionais desses 10 primeiros minutos, bom? E no final tem sinais vitais também. Então, essa infusão aí, se vocês têm que comunicar, falar para ele, para o paciente que está acordado, se ele sentir alguma coisa, se ele comunicar aqui, para o familiar, porque é nesses 10 primeiros minutos aí que acontece a reação transfusional. Então, monitora no pré, no pós, 10 minutos e no final da infusão. Aí vocês vão relatar a história transfusional detalhada, se teve história gestacional, transfusional, diagnóstico, tratamento anterior, que precisou de avisações, você tudo tem que relatar, tá? Então, tem que ter atenção em todas essas etapas da transfusão. Então, após a confirmação, teve uma reação transfusional, a enfermagem tem que comunicar a gente aqui na unidade de saúde, o que aconteceu, tem que fazer a notificação, porque tem pacientes que não, a gente vai ter que pedir o sangue sem leucócito, pobre de leucócito, para Cuiabá, para evitar essa reação transfusional novamente nos pacientes, se caso acontecer, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. A gente tem que ser comunicado. Se passar um sangue novamente, com rico em leucócito, esse paciente pode dar uma reação transfusional e pode vir a óbito, tá certo? Já aconteceu na unidade de saúde aqui. Pediram 3 bolsas. A primeira bolsa não teve reação, a segunda quase matou o paciente. Então, assim, é por quê? A bolsa é de um doador, esse não aconteceu nada, mas o segundo quase matou ele. Certo? Então, tem que ter todo esse zelo, esse cuidado ali, quando está passando sangue. Não deixar o paciente abandonado quando estiver passando sangue. Né? Sempre está perguntando como que está sentindo alguma coisa, falta de ar, tem gente que sente falta de ar, tem gente que tem dor na transfusão, tem várias reações que a gente vai mostrar aqui mais à frente, tá? Quais são os cuidados de enfermagem da transfusão? Informar o paciente sobre a administração do sangue, orientar ele para qualquer reação diferente, instalar o hemocomponente, manter íntegro o sistema até o final. Cada bolsa de sangue tem que trocar o equipe. Passou uma bolsa, eu troco o equipe, porque aquele filtro lá, ele tem a capacidade de filtrar uma bolsa, então ele para de filtrar. Então vai chegar um ponto que o sangue não vai passar mais se não trocar o equipe, tá? Cada bolsa, um equipe diferente, para manter íntegra ali a passagem do sangue. Porque tem sangue que a gente vê que ele é mais grosso, tem ali, é concentrado. Se eu não trocar, não vai passar. Manter o sistema
de função, a função dele. É bom colocar um 18, um 20, para melhorar aí a questão da passagem do sangue. Peraí, gente. Ninguém querendo entrar. Então, vamos lá. Controlar a transfusão de sangue. O sangue ele não pode ultrapassar de 4 horas, tá? Em pacientes cardiopatas, nefropatas, pediátricos, idosos, é o máximo 4 horas. Usem tempo máximo. Nefropata, o indicado é passar quando ele for fazer diálise, devido a essa dificuldade renal dele. Então, se eu passo um alto volume no paciente nefropata, ele pode dar um edema pulmonar, ele pode gerar um transtorno para vocês na atividade. Cuidado. Se ele faz diálise, é bom passar na diálise. Se o médico autorizar passar, tem que ser uma bolsa por dia, em 4 horas, tá? Mas o indicado é passar durante a diálise, devido à filtragem dele, que não é boa do nefropata, tá? Atentar para esses sinais de reação funcional e que a equipe de enfermagem sempre vem seguir os protocolos. Aconteceu alguma reação funcional? Tem o protocolo que é enviado para as unidades, e sempre avisar o plantonista. Né? A gente vai lá, tem que estudar a questão das reações confusionais, porque os sinais são muito semelhantes. Então, a gente tem que ler para a gente distinguir qual tipo de reação está acontecendo ali naquele doador, naquele paciente, tá? Qual que é o tempo de infusão? O CH, concentrado de hemácias, eu posso passar ele em tempo mínimo 1 hora, mesmo em diário, é 1 hora, o máximo 4 horas. O tempo ideal, 2 horas, tá? 2 horas. Em pacientes pediátricos, é de 20 a 30 ml quilo hora, tá? A plaqueta é de 5 a 30 minutos. O crio, de 30 minutos a 1 hora. O plasma, de 30 minutos a 2 horas. Certo? O tempo ideal do concentrado de hemácias é 2 horas, tá certo? Vamos lá. Então, o que são consideradas reações transfusionais? Aquelas imediatas, aquelas que acontecem menos de 24 horas naquela transfusão, e a cardíaca depois de 24 horas, tá? Quanto à gravidade, quando a gente vai fazer a notificação lá, tem lá quanto a gravidade. Grau 1 é leve, grau 2 moderada, grau 3 grave, tem o outro. A leve, que não teve risco ali, ele não teve comprometimento de órgão, você viu ali que rápido, agiu rápido, não teve risco. Já a moderada, teve lá uma morbidade a longo prazo, necessidade de hospitalização, né, mais prolongada devido a esse sangue, e é uma deficiência de capacidade persistente. Necessidade de intervenção médica, quando tem que tomar uma medicação, né? E a grave quando ameaçou a vida dele mesmo, ali, teve que entubar, isso. Então, assim, foi bem grave. E o 4 é óbito. Então, passou sangue e pelo sangue ele morreu. Então, isso aí já é grau 4. É considerado ela imune e não imune. Imune quando envolve a parte do mecanismo anticorpo, que a gente vai ver agora. Vamos lá ver. Olha só, tem a febril não hemolítica, imune, hemolítica aguda imune, reação alérgica e atrave, certo? Não imune. Sobrecarga circulatória, contaminação bacteriana, hipotensão, hemólise, não imune, distúrbios metabólicos, embolia e dor aguda relacionada à transfusão. A tardia, aloimunização eritrocitária, essas são mais raras, tá, gente? A gente vai ver mais imediata. Quando eu passo sangue, eu vou observar aquela reação ali. Vamos lá. Quais são os sintomas? Os sintomas de uma reação transfusional ali. Estou ali passando sangue, o paciente fala, eu estou passando mal,
febre, pode dar febre, calafrios, pode ter calafrio sem febre, dor no local da infusão, dor torácica, dor abdominal, alteração da pressão, hipertensão, hipotensão, tudo uma reação transfusional. Isso tudo, gente, eu tenho que avaliar como está a clínica dele, tá? Ele não estava sentindo isso. Ele começou depois do sangue. Então, é uma reação transfusional. Dispneia, taquipneia, hipóxia, tosse, cianose. Não, o paciente estava super bem. Depois que eu comecei a infundir o sangue ali, ele começou a sentir tudo isso aqui. É uma reação transfusional. Bom? Alterações no sangue, vai começar a coçar, vai dar urticária, muitos começam a falar que está coçando, muitos falam que está aqui, está alguma coisa pegando na garganta dele, é uma reação alérgica grave, tá? Começa a dar edema, já aconteceu. A hora que você passa o sangue, começa a dar náusea, um tem vômitos, outros não tem vômitos com náusea, começa... Quando já correu casos aqui, para nós aqui no pronto-socorro, a que começou a passar o sangue, ela começou a vomitar em jato. Tá? Então, tem que verificar tudo isso. A paciente estava ótima, mas foi só eu passar o sangue que começou tudo isso. É por causa do sangue. Aí eu tenho que tomar esse cuidado. Tem gente que dá choque com febre, tremores, hipotensão, falência cardíaca, pode acompanhar de hemólise, quebra de hemácias, falência circulatória, que são as reações mais graves. Alteração da cor da urina, isso acontece muito quando parte o sangue que é de tipagem errada. Por isso que a gente tem que conferir bolsa se é do paciente, tá? Já aconteceu, né, de as pessoas não verificar. Então, assim, a gente tem que verificar certinho para não ter nenhum problema, tá certo? Procedimentos gerais adotados frente a uma reação transfusional. A gente tem que valorizar qualquer sinal que acontece durante a transfusão, interromper imediatamente essa transfusão de sangue, informar o médico responsável e manter o acesso venoso ali com a solução fisiológica, se caso precisar de alguma medicação, tá bom? Manter o descenso elevado, porque às vezes vai acontecer uma falta de ar ali, uma dispneia, colocar ali o O2, catéter de O2, verificar todos os dados do paciente, da bolsa está correta, se tem algum tipo de gás, alteração de cor, coágulo, a gente tem que verificar tudo isso. Então, a gente sempre verifica aqui, mas é bom vocês também verificarem na ponta também, tá? E sempre verificar os sinais, pressão, pulso, temperatura, monitorar o débito urinário, se for necessário, sempre perguntar acompanhante, se está fazendo, se está urinando, se está indo no banheiro certo, aqueles que estão com sombra, tem como eu monitorar mais fidedigno, porque ali eu consigo visualizar a quantidade de urina. E na reação urticariforme, que é a reação de urticária, alérgica, considerar a possibilidade de reiniciar a transfusão de sangue e não ultrapassar 4 horas, tá? De contar do início de transfusão. Em caso de reação febril, interrompe, passa a medicação, tá bom? E aí, se caso o paciente demorar muito para baixar essa febre, esse sangue vai ter que ser desprezado. Depois, o médico fazer uma nova solicitação, porque ele não pode ficar parado lá, perdendo temperatura, senão ele vai coagular. Ele não vai conseguir passar de novo. Se parar por um pouco tempo e conseguir voltar, se baixar a temperatura, olha, se for muito tempo, tem que retirar e fazer uma nova solicitação. Porque ele perde muita temperatura lá quando está fazendo a infusão, e aí ele pode coagular, e o sangue não passa. Tá? Avaliar a possibilidade de reação hemolítica, trária, anafilática, a gente vai falar sobre isso, tá? Agora. Se tiver, se o médico falar para vocês assim, ó, é uma reação hemolítica, é trária, anafilática, que é alérgica, a sepse, você tem que pegar, coletar uma amostra, e enviar aqui para a unidade, justamente com a bolsa, para a gente fazer novamente os testes, tá certo? Se o médico achar que é uma reação por sepse,
aí vocês têm que fazer hemocultura. Tem que pegar o sangue do paciente, tá? E o sangue da bolsa para fazer os exames. Se ele achar que é por conta de excesso, que a bolsa acha que a bolsa está contaminada. Graças a Deus, nossa qualidade aqui é 100%, tá? Mas a gente não pode, né, descartar. Se o médico falar que pode ser, a gente tem que fazer a hemocultura da bolsa e do paciente, tá bom? Quais são os procedimentos adotados pelo médico? Aí ele tem que traçar as medidas terapêuticas adotadas, os medicamentos, identificar o tipo de reação transfusional, decidir sobre a reinstalação, desistência e solicitação de outra transfusão, solicitar os exames disseminados nesse procedimento, quando solicitar exames da bolsa, de sangue, especificar que tipo de hemocomponente que foi feito ali no paciente, tá? O número, algum tipo de procedimento especial que ele quer que faça, algum outro tipo de exame. E registrar na ficha, tudinho, no prontuário, tudo que aconteceu, tipo de reação, se teve outra transfusão, se foi bolsa desleucocitada, se foi pedido de fora, tudo anotado, tudo relatado, tá? Agora eu vou falar para vocês aqui alguns tipos de reações imediatas. Essa reação hemolítica aguda acontece quando eu faço uma bolsa incompatível com o sistema BO. Eles pedem para mim assim, solicita que A e se mandar B. Então, vai ter uma reação hemolítica aguda, porque é incompatível com o sistema BO do paciente. Então, se eu faço um A no B, vai quebrar as hemácias do paciente, então ele pode vir a óbito. Então, assim, ela tem um alto nível de mortalidade. Por isso que a gente pega o documento externo, a amostra, tipagem, tudo para a questão da segurança do paciente. Não é porque a gente é chato, é porque qualquer erro é fatal. Gente, desliga o microfone. Aí, o que acontece? Se eu passo sangue e dá essa reação, as hemácias do paciente começam a ser quebradas. Viu? Então, as hemácias dele começam a ser quebradas, não vai ter oxigenação, ele vai morrer. Tá? Que não vai imediatamente, mas é uma reação. O microfone aberto. Reação febril não hemolítica é uma das reações também que mais acontece. Ela pode ser associada com febre e calafrio. Logo ali que você começa a passar a bolsa ali, em meia hora, o paciente já começa a sentir calafrio, começa com febril, é uma reação febril. É aonde você tem que perguntar, já passar para o médico, para ele medicar, para que essa reação venha a ser cessar. Então, dar tremores, calafrio, elevação da temperatura, náuseas, vômitos, acontece. Uma das que mais acontece é a reação febril. Então, assim, investigar se a reação pode fazer a transfusão, porque, assim, às vezes o paciente ele tem uma doença de base que já está dando certo. Entendeu? Mas não é por causa do sangue. A gente tem que investigar. E o paciente estava ótimo, o paciente deu certo. Então, essa por conta da reação. Profinite, Dexa. Então, essa reação ela pode acontecer durante ou até horas depois da transfusão de sangue, tá? Se a bolsa estiver transfundindo e o sintoma for antes do final da transfusão, tem que parar a transfusão, manter o acesso, chamar o médico para ele prescrever a medicação para passar no paciente, tá? Aí você escolhe a amostra do paciente para repetir novas provas de compatibilidade desse paciente. Reação alérgica, a sensação de sufoco, ele começa a dar edema. Então, tem que ter muito cuidado sobre essa reação alérgica também, a anafilática. Ela acontece por 10 minutos ali. Se você não agir, o paciente pode morrer. Ele dá tosse, broncoespasmo, dificuldade respiratória, dor abdominal, hipotensão.
Então, cuidado com a reação anafilática, ela ali nos 10 primeiros minutos. Interromper a transfusão, manter acesso venoso, chamar o médico, colocar o O2 e esperar o que o médico vai prescrever, tá? Para vocês fazerem o paciente. O que a gente orienta? Quem comunica a gente da reação para a gente pedir hemácias filtradas desse paciente, tá? Porque teve uma reação com anticorpo. O anticorpo da bolsa, né, brigou com o antígeno do paciente. E aí teve essa reação funcional. Aí a gente vai e pega esse cuiabá, o sangue filtrado, que é cobre e leucócito. A reação de cariforme da mesma forma, tá? São anticorpos ativados. E geralmente, gente, o alto índice de reação funcional é por causa do plasma. O plasma do paciente. Ali fica tudo, fica anticorpo, fica proteína. E aí pode dar fluido, eritema, pápulas. E tem a anafilática nos 10 primeiros minutos ali, é muito rápido. Pode dar dispneia, ansiedade, cianose, a sensação que tem algo na garganta. Então, é muito rápido, tá? Fica assim, ó. O corpo do paciente fica todo vermelho. Cada liberação de histamina. Tem astrário. Astrário, ela é uma reação muito grave. Muitos médicos, a maioria das reações, eles falam que é trário, mas não é trário. A reação é uma reação imediata grave, porque é caracterizada pela presença de anticorpos antileucocitários presentes na bolsa de sangue transfundido, que ela liga ao antígeno do receptor, que é o paciente. Aí é uma ativação de neutrófilos capilares pulmonares, e aí é onde vem a lesão pulmonar, tá? E assim, esses neutrófilos são ativados pela presença de anticorpos antileucocitários do plasma do doador, por causa do doador. E aí não combina com o do paciente, onde dá essa reação gravíssima, tá? Tem uma forma de confirmar que é trágico, que é a detecção de anticorpos anti-LA no sangue do paciente, tá? Pode estar pedindo esse exame para a gente saber se realmente é trágico, certo? Às vezes ele não é disponível em todas as instituições, mas é uma forma de detectar se tem anticorpos anti-LA ali no corpo do paciente. Sintomas, a angústia respiratória grave, dispneia grave, hipoxemia, taquicardia, febre alta, hipotensão, é uma reação grave, gravíssima, porque ela dá um infiltrado pulmonar, tem paciente que tem que ser entubado por causa dessa reação transfusional. Tá? E ela pode desenvolver até 6 horas depois da confusão. Então, tem que ficar de olho, certo? No raio-x de tórax, ele pode estar infiltrado pulmonar bilateral, mas com ausência de hipertensão de átrio esquerdo, tá? E, assim, uma diferença entre o TACO, que é uma reação de sobrecarga de volume, e a trálise, é que na trálise o PVC é normal, tá? Que em paciente de UTI, o PVC é normal, tá? O paciente apresenta taquipneia, cianose, apresentou isso, pode o sangue, pode investigar, pode ter uma trálise. Mas o paciente é idoso, nefropata, tem assim, sistema renal comprometido, pode ter uma sobrecarga de volume, que já aconteceu também, tá bom? Então tem que ter isso, porque os sinais e sintomas são muito semelhantes. Mas eu tenho que olhar os detalhes para me saber qual tipo de reação que é. Então, assim, eu tenho que passar o quê? Uma hemácia filtrada. Quando o paciente dá uma reação grave dessa, eu tenho que pedir sangue, pobre leucócito, cuiabá, porque a gente é nosso sistema que não filtra leucócito. Então, a gente pede cuiabá para a gente passar nesse tipo de paciente que dá essas reações graves, tá bom? O tratamento é interromper a transfusão, fornecer O2, se precisar de entubar, vai ter que entubar, e o médico prescrever as medicações que precisam ser feitas. A sobrecarga circulatória é outro tipo de reação. Eu passar muito volume em paciente que não suporta. Paciente com ICC, paciente com insuficiência renal, crianças, tá? E isso pode dar uma sobrecarga circulatória. E já chegou aqui para a gente, igual eu falei na reunião do comitê, paciente com hemoglobina 11, pedindo 3 bolsas de sangue. Como que eu vou passar 3 bolsas de sangue no paciente com hemoglobina 11?
A gente pode dar uma AVC, ele pode dar uma sobrecarga circulatória nele, entendeu? Então é grave. Aí a enfermeira ligou, perguntou, eu liguei para a médica falou, não, a gente vai autorizar uma bolsa só, não tinha necessidade de passar 3 bolsas. Então, assim, o sangue, ele tem que ter com muito cuidado, por causa dessas reações transfusionais, se você está fazendo bem, você mata a paciente, tá? Então, cuidado com os idosos, nefropata, doença cardíaca, criança, controle o volume, para que isso não venha acontecer algum tipo de reação pior no paciente. Pode dar dispneia, taquipneia, cianose, hipertensão, e vai ter que interromper a infusão se ele manifestar um sinal e levar a cabeceira e chamar o médico. Bom? Reações hemolíticas não imunes, isso é muito importante. Quando eu estou passando sangue, eu não posso passar medicação junto com o sangue. Somente paciente de UTI que está lá em droga contínua, eu deixo. Mas está lá na clínica, eu tenho que bolar. Eu bolo, só deixo o soro passando. E quando está passando sangue, porque tem medicamento, tem antibiótico que vai quebrar os hemácias. Então não vai adiantar nada. Aí eu vou dar uma reação hemolítica não imune. Você vai quebrar a hemácia por conta de soluções que estão sendo passadas junto com o sangue. Tá? Não pode colocar nada dentro do sangue, nenhuma adição de drogas. Já chegou para a gente assim, que já estava colocando medicação dentro do sangue. Já chegou para a gente assim, que estão apertando o sangue com a mão, vai quebrar as hemácias também. Às vezes, eu estou passando sangue rápido para o paciente não morrer, e aí você começa a apertar a bolsa com a mão. Vai quebrar a hemácia, não vai adiantar nada. Tá? Já chegou caso para a gente de aparelho de pressão na bolsa, vai quebrar a hemácia, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, gente, tem tanta coisa que chega para nós aqui, horrível. Gente que esquenta o sangue para passar, vai coagular, não vai passar, não vai ter o efeito, porque o sangue tem uma temperatura adequada. Já chegou tantas coisas para nós aqui, então eu sei que vocês não fazem isso, não vai fazer. Né? Colocar aparelho de pressão na bolsa para apertar, para passar logo. Apertar a bolsa vai quebrar a hemácia. E não pode colocar adição de droga dentro da bolsa de sangue e passar o sangue junto com o medicamento. Não pode. A única coisa que pode ter é somente soro de isolante. Tá bom? Vai bolar, aí depois que acabar o sangue, aí você continua com os medicamentos, com as medicações. Tá, sintomas: febre, calafrio, dor torácica, náusea, dor lombar, sangramento. Tratamento: estender imediatamente a transfusão, manter acesso venoso, elevar o decúbito, instalar catéter. A embolia, pode dar embolia, só que eu deixar na linha, eu tenho que eliminar todo o ar presente do ciclo. Né? Então, a gente já faz isso aí, para evitar a embolia gasótica, tá? A contaminação bacteriana é bem raro, só se o sangue estiver contaminado. Aí o médico acha que essa febre alta aqui está prolongando, por causa do sangue. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a hemocultura da bolsa do paciente para me saber se realmente é uma contaminação bacteriana. Uma febre muito abrupta, deu 42 graus. Nossa, o paciente está muito ruim para esse sangue, então eu vou suspeitar ali de contaminação bacteriana. Tá? Conduta, suspender a transfusão, manter acesso venoso. Então, sempre eu vou suspender a transfusão em caso de reação funcional. E vou só deixar se o médico autorizar, tá bom? Então, o médico que autoriza. Ele vai passar a medicação, fala, não, já pode voltar a passar, então passa. Antibiótica terapia, ele vai passar, se a impressão estiver com a temperatura muito alta, se ele achar que realmente foi certificado que foi por septic, por contaminação bacteriana, ele vai passar um antibiótico de Lagiotex, e a gente vai estar fazendo isso. Alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas, elas existiam muito, mas hoje foi tirado o citrato. O citrato é uma substância que era presente no anticoagulante da bolsa, tá? Para manter o sangue ali, para ele não coagular. Mas hoje, eles já tiraram para evitar essa reação transfusional. Tá? Então, assim, são pacientes politransfundidos, que recebem uma transfusão maciça.
Já aconteceu assim, de paciente que está sangrando muito, recebeu 10 bolsas de sangue, 15 bolsas, um grande trauma. Tinha essa alteração metabólica, tá? Para o fibrato. Mas hoje eles já substituíram. Reação hipotensiva. Nos 10 primeiros minutos ali a pressão caiu. O paciente estava ótimo, mas precisou de transfusão de sangue. A hora que eu comecei a passar o sangue, a pressão foi de 9, 8. É por causa do sangue, tá? Tem que tirar. Dor relacionada à transfusão também. Tem gente que sente muita dor, parece que o sangue está entrando, está rasgando a veia. Tem uns que até a vitamina passa, mas tem uns que não consegue passar, tá? Aí dá dor lombar, dor torácica. Às vezes é por causa daquela bolsa ali. Às vezes, se eu mudar a bolsa, pode ser que não vai sentir. Vai depender do tipo, o sangue ele não combina, não bate o anticorpos ali com o anticorpo do paciente. Ele sente muita dor. Tem casos, já teve casos de dor relacionada à transfusão, mas é menos, mas tem, tá? Essas transfusões, essas reações transfusionais, vocês têm que estudar elas. Precisa para diferenciar aí os sintomas, os sinais, porque eles são muito semelhantes. Então, a gente precisa estar ali estudando, olhando, mostrando para o médico, para mostrar para eles qual sintoma que deu, inquietação, vermelhidão, calafrio, dor torácica, dor abdominal, para a gente descobrir que tipo de reação. Dor, ela sentiu muita dor. Então, a dor relacionada à transfusão. Então, pelo que ele me fala, eu vou saber quais são as reações que estão acontecendo ali com o paciente. Dispneia. Se eu descartei que não é grave, que não é sobrecarga circulatória, o paciente não é idoso, o paciente, a hemoglobina dele está 6, o médico pediu 3 bolsas, não é sobrecarga circulatória, tem sobrecarga circulatória, descartei grave. Então, a dispneia é relacionada à transfusão, foi por causa da transfusão assim que aconteceu, tá? Então, dá um desconforto respiratório. E por causa do sangue mesmo. Então, tem que parar e suspender. Tem que parar todas as reações, tem que parar e suspender visualmente. Então, aí tem gente que dá hipotermia, que são casos mais raros. Né? A temperatura baixou. Já vê que assim, nunca chegou. Mas é por que acontece? O sangue é gelado, né? Às vezes ele está ali debilitado. Então, você cobre ele, né? E evitar ele usar rápido demais. Porque, como o sangue é gelado, ele pode dar frio, sentir frio ali no paciente, tá? Bom dia, gente. Eu sou a Janaína, também faço parte do comitê. Sou bioquímica, responsável aqui do laboratório. Eu vou só citar um pouquinho aqui sobre as reações tardias. Vou Camila descansar um pouco a voz. Na verdade, essas reações tardias, elas são mais raras, né? E elas acontecem após 24 horas ou até semanas depois do paciente ter sido transfundido, tá? Então, assim, são reações que, na verdade, a gente só consegue identificar numa próxima transfusão, né, desse paciente aqui no laboratório, quando a gente vai fazer os testes. Porque ele vai produzir anticorpos que vai sensibilizar, né, ele vai ficar sensibilizado o sangue dele. Então, numa próxima transfusão, pode ser que aconteça alguma reação, né? Seria, no caso, dessas reações anticorpos. Então, são reações que a gente vai detectar, geralmente, só mesmo após uma próxima transfusão, tá? Então, assim, é mais um laboratório mesmo que a gente vai verificar, né? Nesses casos, o que acontece? A gente vai detectar, né, esses anticorpos que esse paciente produzir, e aí quando a gente solicita, às vezes, fenotipagem do paciente, né? Então, esse paciente, para ser fenotipado, ele não pode ter sido transfundido recentemente, né? Então,
Infelizmente, nesse caso de transfusão recente, a gente não consegue fenotipar ele. O máximo que a gente consegue talvez pedir um sangue filtrado lá do hemocentro, né, para evitar reações subsequentes. Então, fica mais difícil. Mas, assim, quando tem a possibilidade de fazer a fenotipagem, é bom porque a gente vai enviar a amostra lá para o hemocentro e aí lá eles vão fazer esse estudo do sangue deles e a gente vai conseguir uma bolsa exatamente com o mesmo fenótipo desse paciente. Então, a gente evita praticamente 99,9% de uma próxima reação transfusional. Tá? Então, esse aqui, na verdade, não tem muito assim, o que falar, é crônico mesmo, é só para a gente poder ficar, né, que existe essa possibilidade de ter essa reação, né, semanas após, né, então, quando a gente pede o sangue para fazer fenotipagem, é para isso, tá? Então, falar um pouquinho sobre a nossa parte aqui, quando a gente recebe, né, as responsabilidades, né? O médico que é responsável por fazer a indicação e preencher a requisição de hemocomponente, tá? A gente vê muitas vezes que às vezes só a química, a língua, está com a letrinha de outra pessoa. A gente consegue perceber, tá bom? Então, assim, a indicação e o preenchimento da parte é de responsabilidade do médico, tá? Tem que ser preenchido tudo certinho, todos os campos não completos. A gente recebe muita parte assim, com preenchimento incompleto, tá? Então, essa parte aí é de responsabilidade médica, tá bom? Esses pedidos, eles têm que ser entregues aqui, né, para nós, aqui na UCP, tá? O médico também ele é responsável por acompanhar essa instalação do hemocomponente, né? E ficar ali atento nos primeiros 10 minutos também. Se caso acontecer alguma reação, ele está presente para poder verificar se precisa fazer alguma intervenção, tá bom? Técnicos de quimioterapia, somos nós aqui, né, na UCT, laboratório, responsável por receber essas amostras, separar a bolsa, entregar a bolsa para vocês, e receber também as amostras e as bolsas em caso de uma reação transfusional, tá? E vocês aí na ponta, a equipe de enfermagem é responsável por coletar amostras, instalar o hemocomponente, depois de verificar todos os dados, né? Fazer o acompanhamento da transfusão e verificar os sinais vitais, tá bom? Registrar todas as planilhas, tá? Não esquecer de nada, equipe de acompanhamento da transfusão também, que a gente precisa do retorno dela aqui depois, tá bom? Então, vocês são responsáveis por toda essa parte. Isso aqui a gente já, aquelas considerações, né, que todo mundo já sabe, utilizar EPI, higienizar as mãos, instalar a bolsa, né? Que a Camila já falou, do período de infusão, que é no máximo 4 horas, mas o tempo ideal são 2 horas. Utilizar esse para cada bolsa, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da parte aqui para nós aqui do laboratório, tá? Isso aqui é muito importante, eu quero que vocês fiquem bem, porque aqui a gente está tendo muitos erros nessa parte aqui da solicitação dos hemocomponentes. A solicitação de hemocomponentes tem que chegar aqui para nós, aqui na UCT, com a VAC preenchida e assinada pelo médico, certo? Com indicação de transfusão, tudo certinho. A tipagem sanguínea do paciente,
Uma ficha que tem os dados pessoais do paciente, né, com RG, CPF, endereço, e o cartão, tá? Esses são os documentos que a gente precisa. Como tem muita gente nova que entrou, principalmente aqui no hospital, na UPA, está acontecendo de faltar esses documentos. Então, eu quero frisar aqui que não pode faltar nenhum desses documentos, tá bom? A parte precisa, que fazem exames e fazem família, os dados pessoais e o número do cartão SUS, tá? Toda vez que vier uma parte, tem que vir esses dados. Independente se o paciente transfundiu ontem, vai transfundir hoje, tem que vir tudo novamente, tá bom? A modalidade da transfusão. A gente tem aqui as transfusões que são programadas, né? Então, geralmente, é são para reserva cirúrgica. Então, vem na parte escrito lá para determinado dia, determinada hora. As transfusões de rotina, que são feitas dentro de 24 horas, né? É um paciente que chega lá, às vezes, só com alguma anemia, né? Não tem algum sangramento ativo. Então, é uma transfusão que ela pode acontecer dentro de 24 horas. As transfusões urgentes, que são realizadas dentro de 3 horas, e as transfusões de extrema urgência, que é quando o retardo na administração da transfusão pode acarretar no risco para o paciente. Isso aqui a gente tem muita confusão também a respeito dessas transfusões de urgência e extrema urgência. Extrema urgência, gente, é quando a vida do paciente está em risco. Ele está ali com um sangramento ativo e não dá tempo de fazer todos os testes, porque os testes eles demoram em torno de 1 hora para ficar pronto. Então, não dá tempo. Então, o médico ele tem que assinar na APAC o campo de extrema urgência e tem que vir todos esses documentos da mesma forma e as amostras do paciente, tá? Às vezes, a gente vê aqui no hospital muita equipe de enfermagem que já chega e fala, mas é extrema urgência. Não é porque é extrema urgência que não vai vir a amostra. Porque na NDC está lá escrito que, mesmo que seja extrema urgência, os testes eles devem ser continuados depois. A gente entrega a bolsa, mas a gente tem que fazer o teste. Então, tem que vir a amostra sim, tá? Não é porque é extrema urgência que não vai vir a amostra, tá bom? Então, tem que vir tudo certinho com a amostra do paciente, certo? É o que eu falei aqui, né? No caso de extrema urgência, não há tempo suficiente para realizar os testes previsionais. Então, a gente manda uma bolsa O negativo, né? Que é o nosso doador universal, até a gente conseguir fazer a tipagem dele para o cliente e verificar qual tipo de sanguíneo dele e depois, posteriormente, mandar a bolsa do mesmo tipo sanguíneo dele, tá? Por isso que é importante a amostra, tá bom? Coleta das amostras. Também quero dar ênfase aqui, principalmente para o pessoal aqui do hospital e da UPA. Estamos tendo muitos erros aqui no hospital. Na legislação, fala que as amostras para testes pré-transfusionais, elas têm que serem coletadas exclusivamente para esse fim. E a gente está tendo muito problema, porque a equipe de enfermagem está indo aqui no laboratório, aqui do hospital, e vai lá e pega uma amostra de sangue e traz aqui para nós. Eu quero só contar um acontecido que teve aqui. Aqui no hospital não tem muito tempo, deve ter uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Pegaram essa amostra do laboratório e trouxeram aqui. A amostra estava identificada realmente com o nome do paciente que estava na PAC. Porém, quando a bioquímica foi fazer os exames, a tipagem sanguínea não bateu. O que aconteceu? O laboratório, por algum motivo, também errou e etiquetou o suco que não era daquele paciente. Então, chegou aqui uma amostra que era de outro paciente, e aí, com uma solicitação,
né, estava identificado o nome e a parte desse paciente que foi registrado. Mas através do exame da tipagem, e quando foi feita a nova tipagem aqui, que a gente faz aqui também, né, viu que não era o mesmo tipo sanguíneo do paciente. E aí a gente foi correr atrás e viu que não estava correto para o laboratório, então, errou. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Esse sangue tem que ser coletado por vocês, certo? Identificado por vocês e trazer esse não CT. A partir de agora, depois dessa reunião aqui do comitê, nós não vamos mais aceitar amostras do laboratório, tá? Vamos só aceitar amostras somente coletadas no momento por vocês, tá bom? Essas amostras é um tubo roxo, né? De DTA, anticoagulante, e um tubo seco, tanto vermelho ou amarelo. Aqui para o hospital, né, a gente tem esse tubo que a gente disponibiliza, então se vocês precisarem, pode vir pegar para gente, tá? E aí, esses tubos, eles têm que estar identificados corretamente, tá? Tem que estar com o nome completo do paciente, sem abreviação, tem que estar com o nome, com a data de nascimento do paciente, nome de quem coletou e a data de quem da coleta. Então, é nome completo do paciente, data de nascimento do paciente, quem coletou e a data da coleta. Porque isso também está na legislação. A gente recebe muito tubo aqui, sem nada escrito, então a gente não sabe quem coletou, de quem se está certo aquele paciente ou não, tá? Então, também é outra coisa que a partir de agora a gente não vai aceitar mais, certo? Se não tiver identificado certinho, a gente vai mandar voltar. Aqui no hospital, a UPA, ela até já fez uma etiqueta, tem uma etiqueta que eles têm lá, que pregam no tubo, que tem esses campos para serem preenchidos. Aqui no hospital foi feito também, e eu não sei se todos estão sabendo disso, mas pode procurar a enfermeira, a Ralu, e ela deve providenciar para vocês, porque tem essa etiqueta que já foi feita aqui no hospital também, tá? Se não tiver a etiqueta, pega uma fita, um esparadrapo, alguma coisa, um papel, mas coloca todos esses dados, tá bom? Que a gente não vai aceitar mais. Outra coisa, sobre as cartas térmicas. O sangue tem que vir dentro da caixa térmica. Às vezes, os enfermeiros técnicos chegam aqui com a caixa numa mão e a amostra na outra mão, segurando. Gente, a amostra é para vir dentro da caixa térmica. De preferência, ou coloca numa gradinha dessas de isopor que tem os tubos, ou então prega com uma fita na lateral da caixa, tá? Também não pode vir solto, porque corre o risco dele abrir a tampa e derramar a amostra, certo? Então, o tubo tem que vir dentro da caixa térmica. Aqui no hospital já tem todos os setores, tem caixa térmica disponível, identificada para cada setor. Então, até porque quando vocês vierem buscar o sangue vai dentro da caixa térmica. Então, vocês vão ter que trazer depois para poder levar o sangue. Então, já traga junto com a amostra, tá? Não é para trazer mais a amostra segurando na mão, dentro de curva, coloca dentro da caixa térmica. Falando sobre as caixas térmicas ainda, o que eu quero pedir para vocês ficarem atentos sobre como ficar essas caixas térmicas. Muitas estão sem termômetro ou com termômetro estragado. Sujas também, tá? Vocês têm que cuidar das caixas térmicas. Elas têm que estar limpas, higienizadas, com termômetro funcionando, tá? Se essas caixas térmicas tiverem más condições, também notifiquem a RT de vocês, para que providencie termômetros, liga ou caixas novas, tá? Porque está chegando caixa aqui sem termômetro, caixa com termômetro estragado, não adianta nada.
Por quê? A gente precisa manter a qualidade desse sangue. Aí a gente manda o sangue que está aqui dentro de uma câmara fria, armazenado certinho, e aí o sangue vai para a transfusão lá, vamos supor, na internação. Aí chega lá, acontece algum imprevisto, igual, né, às vezes alguma reação, o sangue precisa ficar um pouco de tempo mais na caixa térmica, e não tem esse controle de temperatura. Então, como que a gente vai saber? Aí vamos supor que não precisou usar o sangue, vocês vão trazer de volta aqui para o CT. Como que a gente vai saber se esse sangue manteve a qualidade ou não? Então, tem que ter essa caixa térmica bem cuidadinha, tá bom? A temperatura que tem que ficar dentro da caixa é de 1 a 10. Tá? Passou dessa temperatura, o sangue tem que ficar fechado. Aqui eu já falei, aqui eu estava falando da térmica, né? Com termômetro, então a concentração de massa e plasma, a temperatura é de 1 a 10, que deve ser mantida dentro da caixa, e plaquetas é de 20 a 24. Por isso que às vezes a gente manda quando é plaqueta, só um relógio pequenininho, tá? Aí vocês fixam essa temperatura, porque já ligaram para a gente desesperados, quando a gente mandou a plaqueta, falando que ela estava com 20 graus. A plaqueta tem que ficar de 20 a 24. Não pode ser gelada, não perde a propriedade dela, tá? Aí ligaram para a gente, falando que a plaqueta já tinha perdido temperatura, mas não é porque ela tem que ficar de 20 a 24 graus. Outra coisa que eu quero falar aqui, muito importante. Gente, sangue é igual a Camila falou, é um transplante de um órgão líquido. Então, vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado com essas bolsinhas, elas valem ouro. Pensa no doador, que ele vem aqui na UCT, ele fica ali 15 minutos com uma agulha no braço, tirando sangue para poder salvar uma vida. Então, vamos tratar essas bolsinhas com carinho. O que está acontecendo aqui, novamente, no hospital, infelizmente, no pronto-socorro, uma coisa que até a Camila citou, que a gente já tinha acabado com isso, e infelizmente está voltando a acontecer. Esquecendo bolsas de sangue dentro da caixa térmica. Em um mês, menos de um mês praticamente, nós tivemos 3 esquecimentos de bolsas de sangue. 2 na internação e 1 no centro cirúrgico. De pacientes, de bolsas que a gente enviou, e não sei por qual motivo, porque também nem chegou aqui para nós, porque o pessoal acho que não sabe também, está desatento, e esqueceram a bolsa dentro da caixa. E uma dessas vezes foram descobrir que a bolsa estava dentro da caixa 3 dias depois. Quer dizer, a paciente estava precisando muito, né? Porque ninguém verificou que ela não transfundiu as 2 bolsas. O médico pediu 2, só foi feita a transfusão de uma, a outra ficou dentro da caixa 3 dias depois que foram ver que a bolsa estava lá dentro. Então, assim, olha o desperdício, olha o descaso, né, com o doador que vem aqui e deixou o tempo dele, o sangue dele aqui, né, para salvar uma vida. Então, vamos ter cuidado, tá? Vamos verificar certinho, principalmente nas trocas de plantão de vocês, noturno, diurno. Fez a transfusão, se não fez, precisa olhar lá na prescrição certinho, quantas bolsas que pediu, certo? Para não acontecer isso de novo, tá bom? Isso aqui a Camila já falou, que é sobre a conferência, né, das bolsas. A gente entrega as bolsas para vocês identificadas certinho, separadas, né? Se tiver mais de um paciente que vai dentro da mesma caixa. Então, a gente sempre olha, né, para ver certinho. Só voltando lá na questão da temperatura, foi feito ali no hospital, na UPA do hospital, aqui também, uma planilha de controle de temperatura. Eu não sei, eu acho que aqui no hospital não estão fazendo mais. É uma planilha que toda vez que o sangue chega no setor, é anotada a temperatura
E a cada 1 hora, né, vai anotando essa temperatura da caixa térmica para ver se a bolsa está em boas condições. Por que a gente pediu isso? Muitas vezes acontece que o paciente não pode precisar, algum motivo ali, teve alguma reação, ou o paciente vai fazer transfusão só de uma bolsa, e aí vai trazer uma bolsa de volta para o paciente. A gente consegue monitorar e saber que aquela bolsa ela teve em boas condições. Então, se ela manteve temperatura, a gente consegue retornar ela para o estoque. Caso contrário, a gente tem que descartar ela, tá? E aí é uma retocada fora, tá bom? Então, verifiquem aí se vocês estão tendo essa planilha para poder colocar ele em uso novamente, tá? Peraí, gente. Tá parando. Gente, é isso, né? Se tem alguma dúvida, manda para a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Já escreve aí para mim. Ficou claro todas as coisas? Qualquer coisa a gente está aqui também, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente tira dúvidas. Cuidado com essa temperatura, tá? E os esquecimentos em cima da bancada. Desde 2019 que a gente iniciou o comitê, não estava tendo mais esquecimentos, nenhum lugar, e voltou aqui no pronto-socorro, ter esse esquecimento na bancada. Né? Pede as bolsas e aí põe uma e esquece da outra. A gente pede essa atenção redobrada, tá? Mas os demais lugares não teve nenhum tipo de esquecimento, não repassaram para a gente. Porque a gente fica sabendo, porque pede mais sangue, pede a gente vê pelo hemograma, e também eles comunicam a gente dessas perdas. Então, a gente pede essa atenção especial, porque uma bolsa de sangue é muito valiosa. Alguma dúvida sobre a transfusão de sangue? Sobre os documentos que tem que ser enviados para fazer esse pedido de sangue? Se a ficha de dados tem que ter RG, CPF, cartão de SUS, endereço, tipagem e a PA. E as amostras identificadas, tá? Não justifica não mandar amostra. Sempre tem que mandar amostra. Por mais que eu possa mandar uma bolsa de negativa, eu não tenho muita bolsa negativa para estar enviando para pacientes sem amostra. Tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode ligar aqui. Se a gente não souber, a gente corre atrás no centro. Mas a gente está aqui para ajudar e para que essa cidade quimioterápica venha correr tudo bem dentro da unidade de saúde, com os pacientes, tá bom? Estou te vendo, né, Carmen? Assistiu a aula aí, Carmen? Agora ela está férias de sangue agora. O pronto-socorro agora tá. Pediatria tá ok, né? Gente, mais alguma coisa? Me falem. A gente vai encerrar aqui agora. Eu vou estar mandando o Google Forms para vocês assinar a presença para fazer o certificado, tá bom? Tá? Aí o grupo vai estar mandando para vocês. Mais alguma coisa? Nada? Podemos encerrar? Um abraço, um beijo para todos. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção, pela presença. Tá? Até. Oi, Camila.